Beleza. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos, senhores secretários, chefe de gabinete, demais presentes, diretores e demais presentes. Vamos iniciar hoje a audiência pública, para o projeto de lei de diretriz orçamentária para o ano de 2027. Então, como nós temos lá no artigo 65, da Constituição Federal, fala lá das 3 leis orçamentárias, que regem aí o poder municipal, o poder público. O plano plurianual, que nós apresentamos aqui no ano passado, a lei das diretrizes orçamentárias e a LDO, a LOA, que é a lei orçamentária anual. Então, aqui os prazos para envio da Câmara: o PPA em agosto do primeiro ano de mandato, ok? Primeiro ano do mandato, e ele é válido para os 3 próximos anos do mandato atual e o primeiro ano do próximo mandato. Depois nós temos a LDO, que é em abril, até o final de abril, que nós temos que enviar para a Câmara, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, em setembro. Então, o que é a LDO? A Lei de Diretriz Orçamentária, ela vai selecionar dentre as ações do PPA aquelas que são de prioridade do Executivo para o ano em questão. Então, ou seja, na verdade, a LDO, o PPA ele vai planejar as políticas públicas, baseada aí no plano de governo, do prefeito municipal, e a LDO, ela vai orientar, dentre essas ações, quais as prioridades. Um exemplo, lá no programa de governo da prefeita, tem lá, construir 200 casas populares, ok? Ela tem os 3 anos aí para executar. Os 3, porque, na verdade, o primeiro foi feito o PPA, Então, ela tem os próximos 3 para executar. Tá, como que vai ser? Eu quero fazer 100 casas no segundo ano de mandato. Então, a LDO tem que orientar essas 100 casas. Então, ou seja, ela vai pegar aquelas ações e vai priorizar para o ano. Em 2028 eu quero construir mais 50. Então, a LDO que vai priorizar essas ações, ok? E lá na LOA, que ela vai executar. Então, ou seja, na LOA nós vamos destinar os recursos para viabilizar essas ações, ok? Então, para que isso seja viável, nós precisamos da origem dos recursos, das receitas orçamentárias. Então, quais as origens dos recursos, das receitas orçamentárias do município? Então, nós temos aqui, basicamente, eu elenquei aqui os maiores, os mais importantes, as mais importantes fontes de receita. Então, as principais são o FPE, que continua sendo todos os municípios de pequeno porte, o maior provedor aí de recursos, ele representando aí 37% de toda a receita do município. Isso aqui nós estamos pegando a base de 2025, que é um ano fechado. Depois o ICMS, representando 2%. O ICMS nós tivemos uma queda muito grande em relação aos últimos anos. Aí nós não conseguimos entender ainda se é questão de o comércio que baixou, o mercado, algumas ações do governo federal e do governo estadual, principalmente, que reduziram essa arrecadação de ICMS, mas nós tivemos uma redução muito grande. Tivemos um aumento, na verdade, um incremento, que o imposto de renda pessoa física, agora ele está sendo retido no município. Então, ou seja, toda empresa que presta serviço para o município, o imposto de renda já é retido na fonte. Então, nós já fazemos a retenção. Como que era feito antes? Esse imposto de renda era pago para o governo e o governo depois fazia o repasse para o município. Então, com isso, nós tivemos um incremento do imposto de renda, que hoje ele já representa 4% de toda a nossa receita. E essa receita é uma receita injetada diretamente na fonte, Por quê? Ao pagar a nota fiscal, a gente já faz a retenção desse valor. IPTU, até os vereadores sempre pedem para que a gente comente a questão da arrecadação de IPTU. A arrecadação de IPTU no
nosso município, nos municípios pequenos, né, ele tem uma pequena representatividade nas receitas do município. Então, no nosso município, o IPTU ele representa 0,9% da nossa arrecadação. Ou seja, é um valor bem baixo, né? É o valor do IPTU. O ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, que também é retido no momento do pagamento, né, das notas fiscais de serviço do município. Então, ele representa aí 2% de todo o orçamento do município, toda a receita. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, nós vamos agora para a aplicação dos recursos, né, que são as despesas orçamentárias. Então, a despesa prevista para o ano de 2027, ela ficou dessa forma aqui. O Legislativo, que é aqui onde nós estamos, a Câmara Municipal, ela representa 4% do orçamento previsto para 2027. Depois nós temos o Executivo Municipal, que é basicamente o gabinete do prefeito e o departamento jurídico, que representa 1,8%. 1,8% do orçamento. Não certo não, 1,8%. Depois nós temos aqui a administração geral, que entra todo o departamento de administração, departamento de divisão de pessoal, divisão contábil, de finanças e de fazenda, que representa 19,7% do orçamento municipal. Aqui por quê? Porque aqui está todo o departamento de pessoal da gente. Então, ou seja, toda a folha de pagamento do órgão, da prefeitura, das secretarias entra aqui. Depois nós temos a Secretaria de Obras Públicas, Viação e Urbanismo, que representa 7,2%, né, de todo o orçamento municipal. E aqui entra todo o departamento de obras, né, setor de limpeza pública. Aí nós temos a Secretaria de Saúde, que ela representa 26,3% do nosso orçamento municipal. Aqui na saúde e na educação vale uma reflexão, tá, gente? Nós temos aqui o mínimo para aplicar. Nós temos aqui uma aplicação mínima, né, que ela é regulamentada. Na saúde, ela é de 25%, 15%. Na saúde é 15%. Nós estamos aplicando quanto, Mara? Esse do quadrimestre agora foi 27, 26, 27. Está mais ou menos nessa faixa, né? Já foi até quase 29. Isso. Então, ou seja, de 15%, que a legislação pede para que o município aplique, né, a sua receita corrente líquida, nós aplicamos quase que o dobro em saúde. A educação, Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, ela representa 33,6% do nosso orçamento, ou seja, é a secretaria com maior representatividade orçamentária do município. Também, né, Diego, nós temos aqui o limite, o índice, né, para aplicar 25%, e nós aplicamos um pouquinho mais de 30%, né, 31%, 32%, nós aplicamos. Então, ela representa aí 33,6%. Aqui, né, como eu disse, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, sendo o Departamento de Ensino, né, todas as escolas municipais, toda a Secretaria da Educação. Entra aqui o Departamento de Cultura e o Departamento de Esportes. Né? Nós não temos no município secretarias separadas. Alguns municípios têm a Secretaria do Esporte separada e a Secretaria da Cultura separada. No nosso município, elas estão juntos com a Secretaria da Educação. Depois nós temos aqui Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, né, que é o Departamento de Agricultura e o Departamento de Meio Ambiente, que representa 1,9% do nosso orçamento. Secretaria da Assistência Social, que aqui é do Departamento de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo da Infância e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso. Ela representa 5,1% do nosso orçamento previsto. E depois a reserva de contingência, né, que é até 1% do orçamento, nós deixamos 0,3% de reserva de contingência. Orçamento previsto, sem contar com a autarquia municipal, que é o SAMAI, ela para 2027 vai girar na casa de 45
meio, tá? Do ano. Alguma dúvida até aqui? Pessoal, tranquilo? Pode perguntar. Tem uma determinada porcentagem que vai for uma cultura ou não tem? Não tem. As únicas regulamentações que tem do município, que é de obrigação do município de aplicar, é na saúde e na educação. Mas a educação como um todo, não cultura, né? Essa porcentagem geral, grande parte é para folha de pagamento. Grande parte de pagamento. Normalmente, eu comento isso, né? A gente mostra isso, né? Quando a gente está fazendo a LOA. Porque a LOA, aí a gente vai mais a fundo nas aplicações, né? A gente pode falar despesas, nas aplicações de recursos, né? Então, na LOA, a gente apresenta exatamente onde está sendo aplicado esse recurso. Aqui na LBO, como eu disse lá no início da apresentação, é mais para dizer mesmo a questão aí da prioridade de aplicação dos recursos, né? De acordo lá com o plano de governo. Então aqui ela é macro, né? Ela não entra no detalhe da despesa. Quando entra no detalhe da despesa é a LOA, né? Que nós vamos ver lá em agosto, que é o caso da LOA. Lá sim a gente vai dizer, então, ou seja, na educação, mais de 80% é folha de pagamento. Na saúde não é muito diferente, né? Se você pega a administração, um pouquinho mais ainda, né? Na administração geral, um pouquinho mais. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então aqui nós vamos entrar daí por secretaria, né? No caso, do programa, do órgão, né? Aqui no caso, o legislativo, né? O valor para 2007, que nós já comentamos a representatividade. Aqui o executivo, né? Então aqui nós temos os programas e as ações, então, ou seja, supervisão e coordenação superior. Então aqui está a manutenção do gabinete do prefeito, né? E ali os produtos, pagamento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, obrigações patronais, diária, aquisição de materiais de serviço, de móveis, equipamento, veículos, tudo entra aqui nesse programa. Publicação de atos oficiais, né? Nós temos que publicar os nossos atos, né? Então, ou seja, nós temos, isso também demanda recurso, né? Então nós temos que aplicar aqui. Assessoria e planejamento, assessorar a administração e elaborar projetos para aperfeiçoar o serviço oferecido à população. Então aqui são empresas contratadas para assessorias, para projetos, né? Como nós tivemos aí até recente aí a Deviana, estava fazendo uns projetos para nós, né? Então nós temos que, aqui que entra essa despesa. Apoio à segurança pública, né? É um outro programa. Então aqui basicamente apoio à segurança pública e parceria com a Polícia Militar. Então vocês vão ver, gente, que tem algumas ações aqui e elas estão com um valorzinho bem pequeno aqui, né? Um valor irrisório. Mas por que nós colocamos? Porque nós não sabemos com precisão se vai ter algum projeto nesse programa ou não. Então nós temos que colocar um valor para que esse programa fique ativo no orçamento, né? Por exemplo, se o programa não está ativo no orçamento e o prefeito resolve executar, nós temos que fazer um projeto de lei e mudar o PPA, a LDO e a LOA. Então nós temos que fazer uma alteração nessas leis orçamentárias para daí conseguir fazer. Porque o órgão público ele não pode fazer nada que não tenha uma lei autorizando. É diferente, né, da vida privada, que a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Enquanto no órgão público não, a gente não. Se não tiver lei, a gente não pode executar. Então, por que a gente coloca um valor ali pequeno? Porque daí fica mais fácil, né? Através do superávit, através de uma alteração de dotação orçamentária, a gente consegue viabilizar tal projeto. Ações de ordem jurídica, né? Precatórios e sentenças judiciais e a manutenção da procuradoria jurídica também. Entra lá nesse programa. Aí nós temos aqui a administração geral, né? Nós temos o programa macro, que é organização e modernização administrativa, e aí nós temos as seguintes ações aqui. Manutenção do departamento de administração, que aqui entra toda a parte da folha de pagamento, a manutenção em si, né? Do departamento de administração. Ampliar e melhorar o atendimento ao público. Todas as
para as unidades administrativas. Ou seja, precisa trocar um computador, precisa melhorar, comprar uma cadeira, né, mobiliário, entra aqui nesse programa. Aí nós temos aqui a aquisição e desapropriação de imóveis. Aqui é um exemplo clássico desse que eu dei um exemplo, né? Eu comentei. Aquisição e desapropriação de imóveis, de interesse público. A gente não consegue desapropriar um imóvel com 42 mil reais, né? Mas eu tenho que ter esse programa ativo, né? E se for de interesse público, né, da administração, fazer isso, aí nós conseguimos direcionar a votação para essa aquisição, para esse programa. Outro programa, né, formação do patrimônio do servidor público, que é contribuição ao PASEP, né, que são contribuições obrigatórias, né, que nós precisamos ter. Ordenamento do emprego e salário. Então aqui é onde está o salário lá de todos, ó. Tanto é que é o maior volume aqui, né? O salário aí de todos os servidores públicos municipais. E por último, lá os registros contábeis, né? Onde a gente precisa fazer lá a escrituração contábil, né? Que aí tem esse custo também. Aí nós temos a administração das receitas e pagamentos, que é a manutenção do departamento de finanças. Também são registros de receitas, pagamentos, fornecedores, essas coisas. Lançamento e controle de impostos e taxas, né? Manutenção da divisão de fazenda e atualização do cadastro imobiliário. Então aqui nós colocamos, né, essa ação, atualização do cadastro imobiliário. Eu coloquei aqui também no projeto o seguinte, implementação do sistema de referenciamento. Por quê? Porque eu sei que tem uma lei que obriga os municípios a um determinado tempo aí a fazer esse georreferenciamento. Então nós temos que ter isso aberto no nosso orçamento. Embora nós não temos um orçamento, municípios pequenos não têm um orçamento próprio para fazer isso, porque o custo é muito alto. Na casa do município de Abateá tem mais de 2 milhões de reais. Então o município não dispõe desse orçamento, mas nós temos que ter esse programa. Por quê? Vamos buscar aí um programa federal. Nós temos que ter isso no nosso orçamento para que a gente consiga executar. Okay? Indenizações e restituições. Aqui é mais esses valores de... A gente faz lá um... Quando vem a máquina para a gente, como fala, né? A Karina trabalha no convênio, isso. É uma restituição de convênio, um saldo de convênio, né? Então, quando vem um convênio lá para comprar determinado bem, aquele dinheiro fica aplicado até aquela licitação antes e tal. Então, ou seja, quando você compra o bem, a gente tem que dar uma contrapartida, sobra sempre um valorzinho ali de rendimento, a gente tem que devolver. Então, entra aqui nesse programa. Aqui vamos para a Secretaria de Obras. Secretaria de Obras. Então, nós temos aqui um programa macro, que é coordenação e execução de obras públicas. Ok? Então, quais as ações que entram dentro desse programa aqui, né? Estão dentro desse programa. Manutenção do Departamento de Obras, Habitação e Urbanismo. Aqui entra basicamente toda a manutenção, né, do departamento. Depois nós temos aqui obras e construções diversas, né? E aqui eu já coloquei também um produto que é construção de portais de entrada na cidade. Eu sei que tem um projeto rolando aí, só que nós não fomos informados ainda de quando vai acontecer, né? Então, ou seja, o programa está aberto. Quando for para acontecer, a gente consegue destinar recursos para que isso aconteça. Obras e construções diversas, pavimentação, recuperação e sinalização de vias públicas. Aqui vale uma observação, tá, gente? Pavimentação, recuperação e sinalização de vias públicas são das vias urbanas e rurais. Tá? Tem um entendimento do Tribunal de Contas que toda a manutenção de estradas rurais, ela faz parte do Departamento de Obras. Por quê? Porque a subfunção, ela está na subfunção de transporte, é a subfunção 282, e a função 26, que ela é do transporte. E o transporte está dentro de obras, tá? Porque o Tribunal de Contas entende que a estrada rural é um meio de transporte para o escoamento da safra, né? Da
produção agrícola. Então, ela está dentro do departamento de obras. Então, por isso que está ali, ó, pavimentação, recuperação, ampliação, manutenção de vias públicas urbanas e rurais. Depois nós temos aqui a manutenção da limpeza pública também, né? Coleta de lixo e toda essa questão aí do pessoal que faz a limpeza pública. Né? Depois, controle e distribuição de materiais e serviços, ainda dentro de obras. Lá é manutenção e conservação dos prédios públicos, né? Sempre a gente precisa de algum ajuste, trocar uma fechadura, alguma coisa, a gente recorre lá ao secretário de obras. Manutenção do almoxarifado e serviços gerais, lá na garagem municipal, né? Manutenção do transporte rodoviário e, por último, manutenção das estradas rurais. Tá? Então, por isso que nós já atendendo a essa orientação, né, do Tribunal de Contas, nós criamos essa ação dentro desse programa. E depois a iluminação de vias e logradouros públicos, né, que é a manutenção da iluminação pública principal. E aqui o total do órgão, né, para o ano de 2017. Alguma dúvida, pessoal, em relação à Secretaria de Obras? Sim ou não? Demais. Secretaria da Saúde. Então, aqui nós temos o programa Administração dos Recursos Humanos, que é basicamente a ordenação do emprego, né, e do salário. Então, olha lá. Ó. Depois nós temos o programa 502, que é a manutenção das ações de serviços públicos de saúde. E esse é o programa macro da saúde. Né? Aqui entra a manutenção da saúde pública como um todo, manutenção do serviço de transporte da saúde, do centro odontológico, da assistência farmacêutica, assistência hospitalar ambulatorial e atenção médica de alta complexidade. Ou seja, aqui é onde tudo acontece, né, na saúde. Tanto é que o valor aplicado aqui, ele representa quase todas as saídas que está aqui, né? E depois nós temos aqui a vigilância de saúde, que entra a manutenção da vigilância sanitária, epidemiológica e o saneamento básico. Olha só que interessante, né? Manutenção do saneamento básico na saúde, né? Mas é na saúde. É o entendimento também do Tribunal de Contas que o saneamento básico é uma questão de saúde. Então ele tem que estar aqui no programinha. Olha lá, inclusive lá, a ampliação da rede de esgoto, está aqui dentro. Nós temos uma lei que acho que até 2031, né? 2031. Nós temos que estar com saneamento básico. Ó, daí, né? Então, até lá nós já tendo isso criado no nosso orçamento, temos que ir atrás aí. E é uma dor de cabeça. Meu Deus. Quando foi feito esse pedaço que tem transtorno, né? educação, saúde, nossa senhora, é triste. E digo mais, e até alguns moradores não querem, porque vai encarecer todo dia. Então é uma briga também, né? É uma briga, você quer calçada, nossa senhora. Mas aí é lei, então tem que nos adequar, né? Aí é onde trabalha nas escolas, foi feito trabalho nas escolas, trabalho na comunidade. Pessoal, alguma dúvida em relação à Secretaria da Saúde? Alguma pergunta? Tranquilo, mano? Ótimo. Mas por que não tem consulta? Tem tudo e não tem nada. Vamos lá, Secretaria da Educação, Cultura e Depois Esporte. começar a atender também, pergunta. Então nós temos aqui manutenção do ensino, onde tem a manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, né? Manutenção do ensino fundamental, do ensino infantil para a escola, do ensino infantil creche, aí do ensino de jovens e adultos, do ensino especial. Tudo dentro desse programa, né? Depois a aquisição e distribuição de kits uniformes escolares, também creche, pré-escola, creche e pré-escola. Então, tudo separadinho, nós temos que ter tudo separadinho aqui. O que é ensino fundamental, o que é ensino de jovens e adultos, o que é creche, está tudo separado aqui nesses programas. Depois, garantir a alimentação e merenda
escola. Né? Tem que ser tudo separadinho ali. Depois, incentivo à cultura. O incentivo à cultura aqui, está vendo, gente? Como a gente não tem uma secretaria, nós temos um programa específico. Então, é dentro da Secretaria de Educação, mas é um programa específico para cultura e um programa específico para esporte. Então, ó, incentivo à cultura, incentivo à realização de eventos culturais e fortalecimento cultural. Ok? E aí nós temos tudo explicadinho aqui, ó, promoção, incentivo aos eventos culturais e cívicos, e vai falando, manutenção e ampliação da biblioteca municipal, manutenção dos roteiros culturais turísticos, criação e manutenção do museu municipal, ou seja, todas as ações que a gente pode fazer dentro desse programa. Coordenar as atividades esportivas, aqui é a manutenção do esporte em geral. Também a mesma coisa, a promoção de incentivo aos eventos esportivos, pagamento de remuneração de servidores, contratação de serviço terceiro e incentivo ao esporte. Tá? E por final, a manutenção do transporte universitário. Né? Até que foi aprovada uma lei recente, né? E aí é esse programa aqui que nós temos que injetar, tá vendo? Esse valor aqui não está contemplando ainda. Nós vamos ter que fazer uma manobra aí na LOA, em agosto, para direcionar recursos para lá. Pessoal, alguma dúvida aqui em relação a educação, cultura e esportes? Alguma dúvida? Tranquilo? Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio. Coordenação e supervisão e assistência à agricultura. Então esse é o programa macro, né? Depois nós temos as seguintes ações. Manutenção do Departamento de Agricultura, incentivo à agricultura, incentivo à piscicultura, incentivo à criação de frangos e granjas e incentivo à produção de alimentos orgânicos. São coisas que acontecem no nosso município, né? Por exemplo, se a nossa máquina precisa trabalhar lá numa granja, no esplanado lá para fazer uma granja, o combustível que vai ser utilizado lá, ele tem que entrar nessa ação aqui. Então, por isso que nós temos que ter essas ações. Né? Precisa fazer uma represa lá para criar de peixe. Nós temos que direcionar o recurso dessa ação. E orgânico, alimento orgânico, é uma atividade que está crescendo muito no nosso município, não só no nosso município, né? É no Brasil como um todo. Então, nós temos que ter um olhar, né, da nossa secretaria, né, um olhar para essa área, né? O que a gente pode trazer de incentivo, né, para essa área. Depois aqui o controle do meio ambiente também faz parte da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, né? Política Municipal de Resíduos Sólidos. Então aqui entra a Curica, por exemplo, né, que faz o transbordo desse lixo nosso, né, desse resíduo. Então, nós temos a coleta, ela tem que fazer o transporte desses resíduos. Entra aqui. E a preservação do meio ambiente, todas as ações de preservação do meio ambiente. Né? Conservação de minas e nascentes e uma série de outras ações aí. Alguma dúvida em relação à agricultura e meio ambiente? Tranquilo? Então vamos para a Secretaria da Assistência Social. Um programa macro, assistência social geral, manutenção da assistência social geral, fomento ao trabalho, né? O que entra nesse fomento ao trabalho? Por exemplo, a questão das parcerias que a gente tem com o IASAC, Pioneiro, agora com a Associação Pioneiro, né? Associação dos Trabalhadores, ela entra aqui no fomento ao trabalho. Manutenção do Fundo de Assistência Social, manutenção do CRAS, Serviço de Acolhimento, é o ECA, né? Então, são essas ações aí que nós temos dentro desse programa da Assistência Social Geral. Depois nós temos aqui, né, o SCFV, que é o Serviço de Convivência Patrocínio e Vínculos. Nós temos assistência à criança e ao adolescente, que é a manutenção do conselho tutelar, e o programa de apoio à pessoa idosa. Tá? São esses programas e ações da assistência social. Alguma dúvida da assistência social? Alguma pergunta? Questionamento?
então chegamos ao final. Né? Então, assim, a LDO, a gente não entra a fundo, né, no que vai ser executado, então fica um negócio meio muito técnico, mas é assim mesmo, né? Então, vamos fazer. São as prioridades que nós temos para executar no ano de 2027. Ok? Então, por isso que nós pedimos para os secretários enviar as prioridades que vão acontecer nas suas secretarias, né, para que a gente consiga criar aqui os programas e as ações para que a gente consiga executar em 2027. Né? Por exemplo, a Mara queria lá o lanchinho da madrugada. Se a gente não cria um programa, uma ação aqui, a gente não consegue executar depois. Por isso que a gente pede esse feedback de vocês, né? Olha, o que vai acontecer em 2027? Para que a gente consiga organizar o nosso orçamento municipal para atender. Ok? Tranquilo? Alguma coisa que vocês mandaram que ficou sem a gente incluir aqui? Não? Secretaria, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, beleza, pessoal. Obrigado pela presença.